Uma das ferramentas preferidas de quem trabalha com planejamento sucessório é a eleição de domicílio fiscal mais vantajoso. Por meio dessa ferramenta, a gente consegue fazer o planejamento sucessório do cliente em um estado diferente daquele no qual ele reside. E por que a gente usa essa ferramenta? Porque muitas vezes o cliente reside num estado que tem alíquotas muito altas, né? Alíquotas de TCMD muito alta. Então, se a gente pegar o estado de Santa Catarina, por exemplo, tem uma alíquota progressiva de até 8%, que é o teto hoje no Brasil. Outros estados, como Rio de Janeiro, também tem alíquotas progressivas até 8%, e a tendência é que todos os estados sigam essa questão de chegar até os 8% em alíquota progressiva, até porque a reforma tributária exige que tenha essa progressividade. Mas no momento que nós estamos, 2024, é possível que a gente faça a doação das cotas societárias de uma holding patrimonial em outro estado, e o queridinho é o estado do Amazonas. Porque lá a gente tem uma alíquota de TCMD atualmente de 2%, uma alíquota fixa, e não é reavaliado o ativo que está dentro da holding. E como que a gente faz isso, Tatiana? Como que a gente faz a eleição de um domicílio fiscal mais vantajoso? Em primeiro lugar, você deve alterar o endereço do cliente no imposto de renda dele. Então, deve ser feito, aproveitar esse momento, né, de declaração de imposto de renda e já colocar o endereço do cliente lá no estado do Amazonas. E para isso, você precisa contratar um endereço fiscal no Amazonas, um coworking que ofereça um endereço fiscal, e colocar esse endereço no imposto de renda do cliente. Se o cliente já tiver feito a declaração do imposto de renda dele, precisa fazer uma retificadora. Se for em outros momentos do ano, precisa fazer uma retificadora para colocar o endereço do cliente. Número 2, abrir a holding já lá no estado do Amazonas, ou se a holding já estiver constituída, transfere o endereço lá para o estado do Amazonas, para onde você contratou o endereço fiscal. É necessário isso? Não, não é necessário, mas para que a gente não faça aí alertas desnecessários em dois fiscos, é melhor que tanto o endereço do cliente esteja lá no domicílio fiscal mais vantajoso, quanto a empresa também esteja constituída nesse endereço. Tatiana, isso é lícito? Sim, é lícito, por força do artigo 127 do Código Tributário Nacional, que fala que o endereço fiscal é aquele que o contribuinte elege. Muitos estados, às vezes, confundem domicílio fiscal de domicílio civil. Domicílio fiscal é aquele que a pessoa elege, aquele que a pessoa escolhe. E domicílio civil é aquele onde a pessoa mora. Então, tem estados que confundem domicílio fiscal com domicílio civil, mas essa é uma ferramenta lícita de planejamento sucessório. E por que isso? A competência de tributar, quando nós estamos falando de bens móveis, e no caso de cotas societárias de uma holding são bens móveis, né? As cotas societárias de qualquer empresa são considerados bens móveis. A competência para tributar ITCMD sobre uma doação nesses casos é do domicílio fiscal do doador. Então, essa é uma grande ferramenta, e é por meio dessa ferramenta que muitas vezes a gente consegue uma redução substancial na carga tributária do cliente para fazer essa sucessão. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada. Provavelmente nos próximos anos a gente não consiga mais utilizar essa ferramenta, porque irão mudar aí algumas regras de sucessão, mas 2024, que é o ano do planejamento sucessório, é um ano para você com certeza se utilizar dessa ferramenta do domicílio fiscal mais vantajoso. Então você contrata um coworking para ter um endereço fiscal, você altera o endereço no imposto de renda do cliente. Em terceiro lugar, constitui a holding já nesse endereço e depois faz a doação das cotas societárias, recolhendo o imposto de doação, o ITCMD, já nesse estado que foi eleito como domicílio fiscal do cliente. Pegou essa dica? Então, se você quer mais dicas como essa, se você quer aprender mais sobre isso, me segue lá no Instagram e logo, logo nós lançaremos a nova turma do curso Holding Patrimonial em 20 Passos e tem lista de espera lá no link que está na minha bio. E compartilhe esse conteúdo com um colega que também se interesse por esse tema. Um abraço e até a próxima!